Capítulo seguinte. O homem se levanta e pergunta ao Li Shao o que havia escrito na mensagem, e o Li Shao apenas responde com a voz trêmula que tem algumas coisas para resolver em casa, e por isso eles devem se ver outra hora. Seu primo de terno se levanta, perguntando a ele o que estava acontecendo. Li Shao, irritado, manda que eles parem de perguntar e que saiam logo, pois seus tios estavam os procurando. Com uma cara de trouxa, seu primo fala que ninguém havia os chamado. Enquanto nosso prota aprecia uma taça de vinho, o Li Shao observa com raiva, pensando que seu primo não tem muita noção. Mas fazer o quê, né? Não vale a pena discutir, ainda mais com nosso garotão, se questionando por que ele age daquela maneira se ainda tem tanto dinheiro, dizendo que ele havia roubado a atenção da noite toda. O garoto de óculos se levanta, pensando o que havia feito o Li Shao mudar de atitude do nada, e ele pede ao anfitrião da festa que mostre a mensagem para ele também. Logo após ver a mensagem, ele começa a se retirar e diz que também tem umas coisas para resolver em casa, e por isso estava indo na frente. Todos começam a se levantar e se despedir, usando a mesma desculpa de terem o que fazer em casa. O primo do Li vira o rosto e pergunta o motivo de todos estarem indo embora dessa maneira, e a nossa amigona apenas chama sua atenção, avisando que eles estavam indo também. Já nos corredores, o homem de terno questiona o que ela estava falando e como ela sabia que estavam conferindo os registros de transferência, sendo que ela não tinha visto nenhuma mensagem, e ela apenas responde que no dia anterior o Shen Yuan havia comprado uma M9 à vista na loja. Ele segura sua mão e pergunta se ela está mesmo falando sério. Ela olha para trás e questiona por que ela mentiria, dizendo que também tem o contrato da venda em seu celular. Ele grita com ela, dizendo que não é uma crítica. Porém, se ela sabia que ele era rico, poderia ter o avisado logo, pedindo para que, da próxima vez, ela avise. Ela tira sua mão e se vira, perguntando para ele que próxima vez. Ela fala que finalmente havia reparado o tipo de pessoa que ele é, e por isso, ele nunca mais deveria entrar em contato com ela. De volta à sala, o amigo do nosso prota fala que, se soubesse que ele era tão rico, nem teria organizado aquele encontro hoje, refletindo que foi apenas um desperdício de dinheiro. E o nosso garotão responde que, agora que sabe que aqueles caras não valem nada, pode até ser divertido os encontros, mas não dá para confiar em nenhum deles. Shen Yuan solta um sorriso e pergunta qual a ideia do seu amigo para o bar, contando que, mesmo que ele tenha só uma participação monetária, ele quer participar do planejamento também. Seu amigo responde que, primeiro, deixa ele contar os planos que tem. Durante 30 minutos, nosso garotão ficou ali discutindo com seu amigo o estilo de decoração e operação que teria no bar. Seu amigo conta que ele manda tão bem e que não desperdiçou tempo na faculdade, elogiando sua visão interessante para negócios. E o Shen Yuan responde que isso se chama talento comercial, mas que eles não têm tempo para supervisionar o lugar todo dia. Por isso, precisam achar um gerente confiável. Seu amigo concorda, dizendo que vão procurar juntos. Uma hora se passou e nossa amigona manda mensagem para o nosso prota, avisando que o carro que ele havia pedido chegaria no dia seguinte. Então pergunta se ele poderia ir até a loja. Ele responde que não está com pressa e pergunta se ela estaria livre amanhã à noite, pois tinha algumas perguntas sobre o carro e gostaria de fazê-las pessoalmente. Aparece nossa amigona, toda poderosa, vestida com sua roupa de dormir, se perguntando o que estava acontecendo. Ele manda uma mensagem para ela, dizendo que se encontram no restaurante, no quarto andar do shopping. Em seus pensamentos, ele fala que agora só tem a Minhui como sua árvore de dinheiro e que, com ela, os reembolsos são limitados. Por isso, ele precisa expandir e aproveitar ao máximo seu sistema. Ele também reflete que a Shen Na é muito linda e tem um corpo incrível, e por isso, gastar dinheiro com uma beldade como ela não é desperdício nenhum. No dia seguinte, aparece nossa amigona sentada, esperando a chegada do nosso garotão. Toda linda e maravilhosa com seu uniforme, ela pensa que o Shen Yuan ainda não havia chegado, se perguntando se ela havia ido cedo demais. Aparece um velho na entrada, reparando na presença da nossa amigona e se perguntando o que ela estava fazendo ali e por que estava usando o uniforme da loja. Ele conta que nunca teve a oportunidade de flertar com ela na loja e por isso essa seria sua chance perfeita. Ele se vira para trás, mandando seus colegas procurarem um lugar para comer, pois ele tem algumas coisas para resolver. Esse velho nos é apresentado como o gerente da concessionária onde nossa amigona trabalha. Um de seus colegas diz que, se ele está ocupado, então eles estão indo embora. Saindo do elevador, um daqueles homens pergunta se ele acha que a nossa beldade vai dar moral para o Sr. Zeng. E o homem à sua frente responde que não acha, pois a Shen Na parece não ser o tipo de pessoa que liga para dinheiro e status.
fatos. Seu amigo manda que ele não seja precipitado, pois qual garota iria até aquele lugar para comer sozinha? E seu amigo pergunta o que ele queria dizer com aquilo. Um deles fala que talvez a Chen Na tivesse ido até ali para um encontro casual, e talvez até mesmo para que o Sr. Zeng a veja. O outro responde que ela parece tão séria que nunca imaginou que ela fosse assim, enquanto do fundo aparece o cara que havia levado um B na fuça da nossa amigona, pensando com quem ela estaria organizando um encontro casual. O gerente da concessionária se aproxima, chamando a atenção da Chen Na, falando que é uma coincidência e perguntando se ela também costuma comer ali, por que ela estava sozinha e se ele poderia se sentar ao seu lado. Ela se desculpa com um olhar frio, pois tem um encontro com um amigo. Ele solta um sorriso safado e, em seus pensamentos, chama ela de garotinha, questionando por que ela está se fazendo de difícil ainda. Ele a chama, dizendo que, afinal, ele é seu supervisor e, por isso, o que importa se ela está esperando um amigo? Questiona se não deveriam comer juntos agora. Com uma expressão séria e uma cara de raiva, ela se desculpa mais uma vez e pede que, por favor, ele mantenha distância, pois já tem uma família, e por isso não deveria se comportar daquela maneira. Ele se senta ao seu lado e, com um olhar safado, questiona se isso é apenas porque ele tem uma família, pois, se for por isso, ele consegue resolver fácil, se divorciando. O idiota de terno aparece procurando nossa amigona no shopping, pensando na possibilidade de a Chen Na ter o rejeitado e o deixado para trás por outro homem. Irritado, ele pensa que ela estava o subestimando, pois ele ganha entre 400 a 500 mil por ano, e até mesmo tem um carro que vale mais de 300 mil yuans, e que de forma nenhuma ele é inferior a esse cara. Olhando pela janela, ele a encontra e se pergunta se havia mesmo perdido para aquele porco gordo. Ele vai até nossa beldade, chorando, chamando os dois de cães traidores que estavam tendo um caso nas suas costas esse tempo todo. A Chen Na pergunta o que ele está dizendo, e o gerente pede licença, questionando quem seria ele. Sem se importar com nada, ele desfere um soco na cara do gordão, dizendo que ele que deveria perguntar quem seria aquele porco gordo. Se levantando e segurando na roupa do homem de terno preto, o gerente pergunta de onde saiu aquele cão maluco que tem coragem de bater nele. Nosso protagonista aparece de fundo, reconhecendo seu amigo e perguntando que tipo de cena era aquela. De fora, ele pensa se estão brigando por traição e que se não fosse aquele homem gordo ter levado a culpa, provavelmente ele que estaria no chão agora. Ele segura a mão da nossa amigona, dizendo que devem sair logo dali. Olhando para trás e a deixando corada, ele a chama de Senhorita Chen, pedindo para que eles saiam dali, pois não devem ligar para eles e por isso vão embora primeiro. Já dentro do carro, nossa amigona conta que, na verdade, ela ficou com o Xie Haiji por apenas 2 semanas e foi no jantar que ela havia percebido o quão horrível era seu caráter. Ela conta que, felizmente, o deixou naquela noite mesmo. E o nosso garotão, do outro lado, fala que é melhor descobrir a verdadeira face de alguém logo cedo e que agora está tudo bem, pois o problema já havia acabado. De cabeça baixa e com uma expressão triste, ela conta que não acabou, pois o senhor que havia sido agredido é o seu chefe, e agora ela não sabe como ele vai tratá-la. O Shen Yuan fala que um chefe assim não merece que ela trabalhe para ele e conta que é melhor ela trocar de emprego. Ainda olhando para baixo, ela fala que não é tão fácil arranjar trabalho agora e que, se ela trocar de loja, vai ter que recomeçar do zero e todos os clientes que ela havia conquistado ao longo dos anos vão embora. Vamos então parar em um lugar muito bonito e cheio de flores que eu não faço ideia do que seja. Olhando para aquela loja, ela conta que, na verdade, depois de tanto tempo de vendas, agora está cansada e também pensa em mudar de área, como, por exemplo, abrir um pequeno café. Se estiver de bom humor, ficar aberto até mais tarde. E se não tiver, ela fecha mais cedo, contando que seria maravilhoso. Mas um café custa entre 300 mil a 400 mil yuans, e ela não sabe quando vai conseguir economizar tanto para isso. Nosso garotão, tomando a liderança da conversa, pergunta se ela quer abrir um café, pedindo para que ela não se preocupe com a falta de dinheiro e questionando o que ela acharia se tivesse alguém disposto a investir. Em seus pensamentos, o Shen Yuan fala que
Além dos 700 mil que havia transferido ao Liu Hang, ele ainda tinha 300 mil yuans de fundos exclusivos de investimento, dado pelo sisteminha camarada. Dando um tapinha na perna do nosso garotão, ela fala que, nesse caso, pediria demissão imediatamente e começaria a trabalhar para o investidor sem sombra de dúvidas. Com uma expressão séria e soltando um leve sorriso, ele fala que então está decidido e manda que ela peça demissão no dia seguinte, pois ele iria investir os 300 mil yuans para ela abrir um café, e conta que, então, ela vai trabalhar para ele. Ela toma um susto e, nesse momento, trava. Os números aparecem na sua cabeça com 64 de afinidade, e ela apenas diz, "Ha", ainda sem acreditar. Shen Yuan olha para ela e diz que ficou um pouco preocupado por não conseguir conquistar o afeto dela logo no caminho. Ele reflete que agora apareceu uma nova árvore de dinheiro para ele. Nossa amigona se vira, perguntando ao Shen Yuan se ele está falando mesmo sério ou se está apenas brincando com ela. Nosso garoto, com sua cara de galã de novela mexicana, responde que está falando sério e pergunta se ela não quer trabalhar para ele. Ele conta que, quando o café estiver funcionando, vai pagar 12 mil yuans por mês, além de um bônus, e se o café for bem por 3 meses, ele compra um carro de 200 mil yuans, avisando que aquele dela já estava velho e precisava de um upgrade. Ela o observa com atenção e pensa que essa proposta é muito boa. Sem pressão de vendas, trabalha por 3 meses e ganha um carro, além da renda anual passar de 300 mil yuans. Se imaginando em uma gaiola, onde ela pertence ao nosso garotão, ela se pergunta se o Shen Yuan está planejando mantê-la por perto. Ficando corada e lembrando da Minhui, ela diz para o prota que não vale a pena fazer isso por ela. Em seus pensamentos, ela fala que, mesmo que as condições sejam tentadoras, ela não quer ser um passarinho na gaiola, ainda mais sendo a segunda em um relacionamento. Cruzando os braços, ele pede para que ela não pense demais, pois ele só está planejando abrir uma rede de cafés, e o primeiro vai ser apenas um projeto piloto. Então, a relação deles vai ser estritamente de chefe e funcionária. Ela fica corada, dizendo que entendeu, e pede para nosso garotão que lhe dê um tempo para pensar sobre o assunto. De repente, ele recebe uma mensagem no celular da nossa primeira amigona, perguntando se ele estava livre aquela noite, o convidando para ir tomar um drink. Ele olha para o celular, se questionando se ela estava mesmo chamando ele para beber e se ela tem toda essa energia para gastar mesmo. Nosso garotão, lembrando da noite passada, onde até sua alma foi sugada, diz que podem ir essa noite, porém devem ir com calma dessa vez. Ele também fala para a senhorita Chen que precisa ir resolver algo e está indo agora. Então, quando ela tiver a resposta, basta entrar em contato com ele. Nosso garotão vai parar em um hotel chamado Grand Rich Hotel, no quarto 808. Nossa amigona vem em sua direção e se joga, abraçando suas costas e dizendo que estava morrendo de saudades. Nosso protagonista a responde, dizendo que também estava com muita saudade dela. Ativando seu radar de mulher, ela diz para ele esperar um pouco, pois ele está com cheiro de outra mulher. Com uma cara de trouxa, ele pergunta se é sério, enquanto lembra que havia entrado no carro da Chen. E, por isso, deve ter ficado com o cheiro do perfume dela. Do outro lado, a Minhui faz uma cara de irritada. Ela solta um jutsu de palmas e pergunta se ele esteve mesmo com outras mulheres pelas suas costas. Nosso prota, que já joga o jogo há muito tempo, se aproxima e a abraça, dizendo que isso seria impossível, pois ele só tem olhos para ela, e que hoje havia ido até a concessionária para resolver a papelada do carro. E talvez tenha pegado o perfume de outras garotas, perguntando se ela não sabe que as vendedoras de lá usam muito perfume. Agora, com todo o poder em suas mãos, a Fang Minhui fala que dessa vez tudo bem, mas que da próxima vez que for sair com outra garota é para avisá-la e que ele deve ficar longe daquela vendedora de antes. Ele apenas responde que sim, aparentemente assustado. Com um sorriso meio torto, ele reflete que não se trata de ser fiel ou não, pois a missão do sistema é gastar com o sexo oposto e ganhar de volta os reembolsos multiplicados. Por isso, não pode se prender a somente uma árvore de dinheiro. Ela diz que agora vai tomar um banho, e o nosso garotão usa seu jutsu de esperteza e apenas fala que ela toma banho quando terminarem.
Nosso meninão solta um carinho em sua barriga e beija seu pescoço enquanto ela pensa que, se não tomar banho, ela vai... Eu não sei o que ela vai, pois a frase foi cortada. Roupa no chão e já imaginamos, né, meus amigos? Com uma cara de quem ganhou na loteria. Ele fala novamente que gosta do cheiro natural dela. Nossa amigona aparece toda poderosa, dizendo que estão quites, pois ela também gosta do cheiro dele. E o nosso protagonista joga a camisa para o lado, como se fosse parar um touro. Nosso garotão se joga, dizendo que essas são suas falas e que ela havia o atiçado desse jeito, enquanto ela chama seu nome com uma voz trêmula. Ele pega em sua cintura e já sabemos o que começou aqui, né? Ela aparece corada, abraçando nosso protagonista, dizendo que gosta muito dele. 2 horas depois, nossa amigona diz que quer mais, e o nosso protagonista pede para que ela espere, pois vai tomar banho, porque dessa vez ele havia suado demais e está grudando muito, e isso o incomoda. Se levantando da cama, o protagonista derrotado pensa que a Minhui tem muito mais energia que sua ex e que ela está radiante na cama, enquanto ele está extremamente derrotado. Olhando para nossa amigona na cama, ele pensa que não entende como esse exercício aumenta tanto a afinidade com a Minhui, já que da última vez havia subido para 86 e hoje subiu novamente para 90 depois de 2 rodadas. O sisteminha aparece, dizendo que foi detectado que o anfitrião possui um membro do sexo oposto com 90 de afinidade, contando que a tarefa foi concluída, e por isso ele havia ganhado um bilhete de loteria no valor de 1 milhão e mais 2 vales consumo de 1 milhão cada. Com os olhos brilhando, ele fala: um bilhete de 1 milhão de yuan. Ele reflete que, com esse dinheiro, fica fácil justificar de onde vem a grana, e ainda pode usá-lo para pagar as dívidas da família. Ele recebe uma habilidade chamada Implacável Mais Poder. Ele fica surpreso, pensando se isso é mesmo uma recompensa, refletindo que, no futuro, vai conseguir dominar perfeitamente tudo. Ele olha para nossa amigona, pensando que é uma ótima oportunidade de testar esse novo poder. Ele pede desculpa para a Minhui, em seus pensamentos, pois está prestes a liberar todo o seu poder, e a partir de agora, não vai ser ela que domina, e sim, ele que vai estar no controle. Sentindo uma energia incrível tomar seu corpo, ela fala que agora consegue sentir claramente uma onda gigantesca percorrendo todo o seu corpo e que as recompensas por alcançar 90 de afinidade com o sexo oposto são impressionantes. Lembrando-se da professora Li e da senhorita Chen, ele fala que o sistema parece atribuir as recompensas conforme suas necessidades. Ele também pensa sobre alcançar nível 90 com o sexo oposto, refletindo que, embora a sua professora tenha passado dos 60, ainda vai demorar muito para ela chegar ao nível da Minhui. E a Chen Na, com aquelas pernas longas e meias pretas, já passou de 60, mas por enquanto precisa avançar passo a passo. Soltando um sorriso, ele conta que não faz ideia de quando aparecerá outra garota com afinidade acima de 90 ou que tipo de recompensa vai receber. Mas isso não importa agora, pois o mais importante é testar o poder que o sistema lhe concedeu. Ele se aproxima da Minhui, chamando sua atenção, que pergunta o que foi e se ele não estava indo tomar banho agora. Ele segura em seus braços, dizendo que mudou de ideia e, por isso, ela deve se preparar. Mudando ela de posição, ele pede para que ela vá daquele jeito para ele. Ele segura seus braços e já sabemos que o terceiro round vai começar agora. Ela parece sentir algo, se perguntando por que o Shen Yuan parece tão diferente de antes. Enquanto isso, em outro lugar, aparece nossa amigona com uma amiga, contando que um cara havia lhe oferecido 300 mil yuans para a ajudar a abrir um café, e disse que, depois de 3 meses, ainda compraria um carro de 200 mil para ela, questionando se sua amiga acha que ele está tentando mantê-la por perto, dizendo que ele já tem uma... Sua amiga corta sua frase, perguntando se ela não caiu em um golpe dessa vez. Toda sedutora, ela fala que não, pois já viu ele várias vezes e da última vez ele comprou um carro à vista com ela. Sua amiga pergunta quantos anos ele tem, dizendo que, pelo que ela se lembra, as pessoas da concessionária costumam ser homens de meia idade. Nossa amigona responde que ele tem 21 e sua amiga fala: tão jovem e já está dirigindo um carro de luxo? Questionando se o nosso garotão também é bonito. Toda corada.
a Chen. Na responde que um pouco, enquanto sua amiga fala que ele vai gastar 300 mil yuans para ajudar a abrir uma loja e ainda quer presenteá-la com um carro de 200 mil. Um cara rico, lindo e jovem, perguntando o que mais ela quer. Chegando até a janela, nossa amigona fala que ele é 5 ou 6 anos mais novo que ela, e sua amiga, que também sabe jogar o jogo, pergunta qual o problema nisso. Ela também conta que, quando a mulher é mais velha, dizem que é como abraçar um lingote duro. No caso dele, a todo modo, grosso, então são 2 lingotes juntos. Com uma expressão meio triste, ela conta que ele tem uma namorada. Sua amiga diz que namorada não é esposa e pergunta se ela brincando. Mesmo se fosse um homem casado com essas condições, isso nem importaria e diz que ela poderia facilmente tomar o lugar da namorada dele. Ela toma um susto e pergunta o que sua amiga está dizendo. Sua amiga solta uma risadinha e fala que, se ela está nessa indecisão toda, pode passar esse milionário para ela que ela aguenta tudo no lugar da nossa amigona. Nossa amigona pergunta se ela não tem namorado, e sua amiga pergunta, e daí? Se um homem rico quisesse bancá-la, ela ficaria solteira na mesma hora. E a nossa Chen Na diz que não vai seguir por esse caminho. Sua amiga se despede, dizendo que seu namorado havia chegado, e por isso ela estava indo. Nossa amigona abaixa seu telefone e mostra o porquê o desenhista dessa obra é um santo. Ela olha para a janela e imagina a figura do Shen Yuan, chamando pelo seu nome. 40 minutos se passaram e a nossa amigona pergunta ao Shen Yuan por que ele estava tão diferente daquela vez. Ele pergunta, como assim diferente? Parecendo mais forte, ela cobre seu rosto, corada, sem conseguir responder. Em seus pensamentos, ela fala que, em pouco mais de 40 minutos, eles já fizeram 2 vezes. Ele se aproxima, perguntando se ela gostou, e pergunta que tal eles irem mais uma vez. O homem tá para jogo, meus amigos. Ela se levanta, perguntando se ele ainda aguenta, e nosso garotão fala que lembra que fazia ela dançar, perguntando se ela poderia ficar por cima e assumir o controle dessa vez. Ela fica corada e pergunta, como assim por cima? Lembrando ele que não sabe como se faz. Nosso garotão, que tá pro jogo, diz que não saber não é desculpa, e que tudo nesse mundo se aprende praticando. Ele a puxa para perto, e ela apenas o chama de malvado, com seu rosto corado. Aparece então nossa amigona, mostrando um pouco de seu potencial. No dia seguinte, nossa amigona voltou para a faculdade, enquanto o nosso garotão pensa que de manhã não tem aula, e por isso ele pode dormir mais um pouco. Ele levanta assustado, lembrando do bilhete que o sistema havia lhe dado, falando que iria conferir logo. Verificando em seu celular, ele fala que estão todos corretos e que ele havia ganhado 6,8 milhões com esse bilhete. Ele levanta da cama às pressas, falando que ganhou um prêmio de 6 milhões e que precisa contar para o pai e para a mãe agora mesmo. Ele reflete que, desde que a família faliu, eles têm passado muita dificuldade. Ele volta para casa animado, dizendo para sua mãe que havia chegado. Sua mãe fala que é ótimo, mas que ele não pode gritar para não incomodar os vizinhos. Nosso protagonista pergunta, cadê o seu pai? E pede para que ela o chame rápido, pois tem algo muito importante para contar. O pai do nosso prota chega, perguntando o que é tão importante e que não pode esperar, e questiona se o nosso garotão havia se metido em encrenca de novo. Ele responde ao seu pai que, dessa vez, a coisa que ele tem para dizer é muito boa e pede para que ele se sente. Segurando o bilhete, ele diz que eles ficarão ricos, pois ele havia acabado de ganhar 6 milhões. A mãe dele, sentada, pergunta se a pressão da faculdade está o afetando tanto que está deixando ele maluco. O pai dele diz que ele deve se concentrar nos estudos, que ele cuida das dívidas da família, mandando ele não se preocupar com isso e que não precisa ficar inventando besteiras. Ele fala para seu pai que ele precisa olhar direito, mostrando o bilhete juntamente com a plataforma da loteria. Seu pai observa os números e toma um susto, gritando para sua mulher, dizendo que eles realmente ganharam na loteria. A mãe do protagonista toma um susto, perguntando se é sério, e o pai responde que sim, e que são 6,8 milhões.
O protagonista fala que, mesmo descontando os 20% dos impostos, eles ainda ficarão com 5 milhões e que, com esse dinheiro, podem não só pagar as dívidas, como também melhorar suas vidas por completo. A sua mãe diz para seu filho que, dessa vez, o nome dele vai entrar para a história da família e que, como hoje eles não têm comida feita em casa, devem ir comemorar esse grande prêmio jantando fora. Shen Yuan, nervoso, conta aos seus pais que, como já está no terceiro ano da faculdade e falta pouco para ele se formar, ele pretende abrir um negócio próprio para ganhar experiência. Seu pai solta um leve sorriso, falando que hoje em dia não é fácil empreender, mas é bom que ele tenha essa ideia e que jovens precisam explorar oportunidades. Diz que, como foi ele que ganhou o dinheiro, melhor que ele administre sozinho. Ele sugere que separe uma parte como reserva. Assim, se perder, ainda terá um fundo de segurança. Com vergonha, ele responde que só vai pegar 1 milhão e que o restante eles podem usar como quiserem e que não devem se preocupar com ele. Seu pai diz que está certo e sua mãe o anima, mandando ele ir em frente, pois estão com ele. Partimos para a concessionária, onde aparece aquele gordinho dizendo para a Chen se ela sabe por que ele havia lhe chamado até sua sala, mostrando seus machucados e dizendo que havia sido o ex dela que havia feito aquela obra em seu rosto. Toda poderosa, ela fala com seu chefe que terminou com ele faz tempo e que não tem mais nada a ver com isso, e que, se ele está ferido, deveria procurar ele e não ela. Soltando um sorriso safado, ele fala que ela não está sendo sincera e que todo problema tem uma raiz, e que isso não teria acontecido se não fosse por ela. Em seus pensamentos, ele reflete que essa mulher é muito interessante e, por isso, vai usar toda aquela confusão como trunfo para conquistá-la. Irritada, ela pergunta o que ela tem a ver com aquela briga. Além disso, ontem, quando ele havia sentado ao seu lado, ela tinha avisado que estava em um encontro e, mesmo assim, ele insistiu em ficar. Com uma cara de psicopata, ele fala que ela é teimosa, dizendo que ontem à tarde ela saiu do trabalho e deixou o cliente sem atendimento no showroom. E, como punição, está suspensa do atendimento ao cliente por 1 mês, mandando ela refletir e, depois que tiver refletido, fosse conversar com ele. Mostrando todo o seu respeito, ela pergunta: "Mas por quê?", sendo que ela havia pedido permissão para sair ontem e haviam lhe concedido. O velho gordo solta uma risada, falando que é uma boa pergunta, e pergunta para ela se é o primeiro dia de trabalho dela por acaso. Ele conta que ele é o chefe, então é ele quem faz as regras por ali. Ela se irrita, chamando ele de palavras que não podemos usar. Enquanto do outro lado, o gordão pensa que ficar suspensa do atendimento ao cliente significa perder as comissões e só receber o salário base esse mês. Então, ela vai receber R$ 1.200, que não dá nem para pagar o aluguel. Ela se vira, toda inchada por trás, chamando ele de gerentezinho medíocre, avisando que ele está se achando demais e que no fim é só um emprego de merda. E se ela precisa sair, ela sai. Ele se levanta, gritando, pedindo para que ela não se precipite e também a aconselhando a pensar bem antes de tomar uma decisão dessas. Ela começa a caminhar, se lembrando do Shen Yuan, refletindo que ele pode parecer jovem, mas é diferente dos outros, pois sempre age com muita calma e não importa o que o Shen Yuan queira fazer. Trabalhar com ele já é uma oportunidade. Ela continua se retirando, falando que não precisa pensar em mais nada, avisando que agora está se demitindo por completo. Meia hora depois, aparece nossa amigona mandando mensagem para nosso protagonista, dizendo que está pronta para sair da loja, questionando se o que ele havia dito ontem ainda estava valendo. Nosso protagonista a parabeniza por escapar daquele inferno e escolher um caminho melhor. Ele pede para que, quando ela estiver com tempo, pode ir a alguns locais e, se encontrar algum que goste, eles fecham negócio. Já na rua, ele pensa que isso está indo bem demais e parece que não precisa se preocupar com outro projeto para os 300 mil yuans que sobraram da missão do investimento.
O protagonista abre a porta, dizendo para sua professora que havia chegado. Aparece nossa queridíssima professora em uma posição amigável, se desculpando com o Shen Yuan, dizendo que precisa mudar seu escritório e tem muita coisa que ela não consegue carregar sozinha. E diz que ia pedir ajuda ao monitor e sair. Ele responde que não tem problema, porque já que ele não tem aula de manhã, estava livre, sem fazer nada em casa, e pergunta se devem mover tudo aquilo. Limpando seu rosto, ela responde que sim, e que se fosse só os livros e materiais, ela daria conta sozinha, mas a escrivaninha, o armário e os arquivos são muito pesados. Ela fica nas pontas dos pés, falando que primeiro devem tirar os livros de cima do armário de arquivos, senão eles podem cair quando eles o moverem. Ela estica sua perna, tentando alcançar os livros. De repente, uma mão vem por trás, alcançando a altura ideal. Nosso garotão se aproxima da professora, pedindo para que ela deixe que ele a ajude. Pelo visto, nosso garotão tá jogando o jogo com a professora já. Ela fica corada ao sentir nosso garotão tão perto, pensando em seu nome. Ela lembra da primeira vez em 2008 sua casa, refletindo que, dessa vez, eles estão bem mais próximos que da outra. Enquanto nosso garotão pega os livros, ela se pergunta se será mesmo que o Shen Yuan sente algo diferente por ela.